Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Capivara Tank, um podcast promovido pela S-Angels, a maior rede de investimento anjos de Santa Catarina e do sul do Brasil como um todo. Seja você muito bem-vindo, eu sou o Thiago e ao meu lado está meu amigo Ramada. Bem-vindo, Ramada. Bem-vindo, Ramada. Eu ia falar bem-vindo, Ramada. É que eu tava pensando aqui, eu vou brincar com o Thiago porque ele tá de volta. Verdade, gente. Ficou fora no último episódio, ele tá de volta. Mas salve, salve, galera, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente tem que... Bom, primeiro eu tenho que falar do nosso apoiador, né? Nosso apoiador querido Sebrae SC. Tá chegando aí, infelizmente, quem não comprou ingresso pro Startup Summit... Eu soube que tem ingressos... VIPs escondidos aí. Escondidos e... Vamos ter que achar, porque o ingresso já tá esgotado, você vai ter que achar só na mão de cambista. É a segunda linha, assim, né? Vou ter que achar. Mão de cambista, porque... Mas eu fiquei sabendo que vai ter online e é gratuito, então quem não puder participar vai ter as palestras da plenária, parece que vão estar 100% online e disponível. Então, aquele abraço ao Sebrae e obrigado por apoiar a gente aí. Mas, Thiago, hoje a gente tá com... A bio dessa pessoa que vem com a gente hoje, ela era assim eu tinha que rolar a tela do WhatsApp, assim. De tanta, dava só um podcast coisa. Só da bio, assim. Dava um podcast só da bio. É verdade. A gente só lia a bio já ia fazer um podcast inteiro. É um cara de peso, né, cara? Cara de peso, cara. Quem tá com a gente hoje, cara? Hoje a gente trouxe o Sandro Wolfram. Ele é executivo de negócios com mais de 30 anos de experiência e ele tem 7 tipos de formações. 7 tipos de formações, dentre elas graduações, pós-graduações e MBAs. Ele é especialista em gestão empresarial, comercial, finanças e pessoas. Então, tudo ele fez em cima dessa área. Tá? Hoje, o Sandro auxilia empresas a melhorar seu desempenho por meio de soluções tecnológicas, promovendo integração entre empreendedores, investidores e corporações para lançar novos negócios no mercado. Bem-vindo ao Capivara Tank, Sandro. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado, Thiago, obrigado, Ramada, aí pela recepção e pelo convite de estar aqui presente aí com vocês hoje. Mas, Sandro, peraí, agora vamos começar, né? Eu gosto sempre daquelas cutucadinhas, né? O que é essa salada de formação aí, cara? Por que... Cara, e eu pensei que ia vir, tipo, depois disso tudo, beleza, eu sou o professor, né? Mas... nem isso. Não, né? A minha atividade não é acadêmica, né? Sim, a busca sempre por formação foi necessária para fazer as frentes que eu sempre assumi como desafios, né? Então, claro, né, a idade também ajuda a compreender, a compreender isto, né? Mas sim, a parte de formação enquanto contábeis, né? Sou contador de formação, administração de empresas, né? Aí graduação na área de financeira, na área de gestão empresarial com foco em pessoas, gestão industrial, produção. Nada a ver com contábeis. Nada a ver com contábeis. Na área de Fundação Dom Cabral, né, com a parte de formação de lideranças, psicodinâmica em negócios, né, que também é uma outra cadeira bem interessante, falando de comportamento humano, pessoas, perfil e assim por diante, né? Então, o conjunto dessas formações foi moldando esse Sandro, esse profissional que está aí no mercado há 30 anos e colaborando, né? Justamente porque todas essas peças são necessárias para você fazer uma gestão de qualquer negócio, vamos assim dizer, né? Uhum. Mas... eu até entendo contábeis, finanças, liderança, tudo mais. Produção, eu acho que aí tem, vamos dizer assim, a necessidade fez com que você buscasse. Dá para entender que conforme o negócio, a empresa que você liderava ali vai evoluindo, ou a necessidade que você tinha, você ia buscando a formação acadêmica, é isso? Isso. Né? Enquanto formação, vamos lá, natural na área de contabilidade, mas, e todas essas formações, eu sempre naveguei no mundo de tecnologia. Nunca fui programador, nunca desenvolvi nenhuma linha de código propriamente dita, mas eu sempre fiz o quê? Venda, implantação e suporte em softwares de gestão. Barba, cabelo e bigode. Sempre, né? E claro, para fazer uma venda de software, para fazer uma implementação de software em empresas de médio e grande porte, você não vai apenas com uma caixinha de software, né? Você vai com uma solução e que normalmente tem que ser desenhada, implementada, configurada, personalizada para cada tipo de cliente que você atende, né? E aí vem justamente as necessidades de prestação de consultoria,
né? E aí você vai trabalhando as demandas que você tem naquele determinado projeto e aí você vai aplicando as técnicas acadêmicas ao processo efetivamente implementado, né? Então, quando você olha assim, mas por que gestão da produção? Em determinado momento, eu naveguei no mundo industrial, mas a minha formação, nunca sujei minha mão de graxa, né, em chão de fábrica. Entendi. Então, falar em parada técnica, né? Planejamento da produção, PPCP, chão de fábrica, custo direto, indireto e assim por diante, você tem um aspecto técnico que você precisa ter, né? Então, até você de fato estar, porque assim, enquanto dirigente, líder, eu tinha profissionais que supriam essas, né? Cada vez que a gente contrata um profissional, a gente procura contratar um profissional melhor que o seu currículo para justamente complementar o atendimento. Mas, às vezes, o entendimento da experiência, né? Ela era superior ao nível técnico necessariamente daquele profissional. E, além do nosso profissional, você também tem o atendimento com o cliente, que no outro lado... Tem lá um gerente industrial que só viveu dentro do chão de fábrica, um diretor industrial que só entende desse negócio, e aí você tem que subir a régua da conversa e trazer o melhor benefício, né? Então, a solução é o que o cliente necessita, mas se aquilo é, de fato, a melhor prática de mercado. Porque com os anos acumulados, você vai passando também, né, novidades que existem em determinado segmento que podem ser aplicados em outro segmento, né, que é uma outra pluralidade, né? De manhã eu falava de alimentos, à tarde de plástico, no outro dia falava de transporte, no outro dia na área de serviço, no outro dia na área de construção. Então, os diversos segmentos de atuação, além das questões de ERP e todas as suas dificuldades, elas iam munindo você de formação a todo custo, vamos lá. E aí vem as formações que complementam isso, né? Entendi. Eu acho isso muito bacana, cara, porque falou sobre tecnologia e você nunca foi programador, né? Isso. Por exemplo, eu fui programador muito tempo. Hoje em dia eu programo por hobby, gosto ainda de pegar no código. Mas o meu foco hoje, há uns 4 anos atrás, está em cima da gestão da tecnologia, literalmente. Porque no mercado hoje a gente não encontra muitas pessoas em gestão de tecnologia que estão direcionadas e cresceram junto no meio da tecnologia. Sabe? É mais assim, eu sou administrador e gestão e eu consigo fazer essa gestão em vários lugares, né? Porque é isso que, enfim, a graduação traz, né? Mas no específico nessa área, né? Que, tu tem de finanças e contábil, então tu é específico nessa gestão comercial, de finanças, sabe? Isso traz uma riqueza muito grande, né? Para quem está fazendo essa contratação. Não, e assim, muitas vezes vinha um determinado profissional colocar alguma dificuldade, vamos assim dizer, e eu devolvia, né, assim, não, isso é possível porque existe um parâmetro lá, não sei aonde, que trata desse tipo de situação. Né? Porque justamente conhecia. Isso que é legal. Isso que é legal. E vamos lá, eventualmente até o sistema não o fazia, mas deveria fazê-lo. Daí entra porque faz sentido pro negócio, né? Questões de retornar à produtora do software ou ao programador e dizer, mas por que isso não foi contemplado, né? Então eu diria que eu fazia uma ponte, né? Do que o negócio necessita versus o que o programador estava pensando quando programou determinada tela lá. Que eventualmente aquela lógica que ele desenvolveu não é padrão adequada para o mercado, né? Então eu fazia essa ponte de tecnologia com o mercado e vice-versa, né? Então você no começo ali da tua carreira, você trabalhou com implantação de sistema? Sim. A parte de implantação de software, né? Como toda startup, né? Em um determinado momento você vende de manhã, implanta à tarde e à noite dá suporte, né? Até que você vai incorporando equipes dentro da sua estrutura que vão fazendo, às vezes, dessa estruturação como um todo, né? Até que você vai galgando os espaços e você vai gestacionando todas as estruturas, né? Porque enquanto você está aí dentro de uma estruturação que exige compromisso de venda, bater meta de vendas, market share de mercado e assim por diante, você tem que ter um jaleco comercial. Ao mesmo tempo, você tem uma estrutura de pessoas que vão implantar software e que tem uma pluralidade de conhecimentos, né? Eu tinha profissionais na área de finanças, na área contábil, na área de recursos humanos, na área de custo, na área industrial e assim por diante. Então, há uma dinâmica muito grande para atender esse mercado de ERP como um todo, né? Então você tinha de fato muita demanda. E aí os profissionais da área de atendimento e suporte que tem
outro perfil, outra forma de atendimento e condução para com o cliente, né? Que é aquela situação assim, a princípio o mundo está tudo perfeito, mas quando ligou o computador às 8 horas da manhã... Cai o mundo. A nota fiscal, sei lá, não emitiu e as carretas estão paradas no pátio e aquele teu dia que você havia imaginado muda completamente. Mas antes disso tudo, Sandro, tu começou direcionado para contabilidade? Sim. Eu iniciei a minha atividade enquanto contabilidade, né? E depois já fazendo essas vezes de passo a passo com a tecnologia, né? Se for olhar assim, eu tive o primeiro contato com o Guido, que foi o fundador da Senior Sistemas. O Guido vinha com uma caixinha de disquete, instalava o software Ruby, né, que era o folha de pagamento, e lá eu era o usuário da tecnologia da Senior, vamos assim dizer, enquanto ele não era nem conhecido no mercado efetivamente, né? Então lá eu já tinha o meu primeiro desafio enquanto tecnologia, né? Porque naquela época era bem diferente de hoje, né? Você tinha nem manual não tinha, né? Depois veio a geração manual, para depois vir hoje a gestão que nós temos aí hoje de conhecimento, né? Bem diferente, né? Assim como tive a oportunidade de trabalhar com o Jorge da Multisistemas, que também foi um precursor aí da área de tecnologia, assim, com o Severino da Banner, e assim, com todos eles eu tive contato. O Verne da WK. Verne da WK, então tudo isso graças àquela nossa velha estrutura e história da Cetil, né? Então, eu era um usuário da Cetil. Eu ia perguntar se você tinha uma história também na Cetil. Também da Cetil, enquanto eu digitava em determinado momento no início de carreira e processava os dados na Cetil. E depois é que vinham os informes, os relatórios, assim por diante, né? Então, a carreira iniciou onde? No básico, digitação, que efetivamente, massa, né? Eu trabalhei na Cetil, tá? Então, legal. Cetil... Era a Gov? Era Cetil e tinha a Gov. Daí depois a Cetil meio que incorporou tudo na Gov, daí a gente fez a transição de CNPJ, sabe? Eu participei daquele momento da Cetil, né, de reposicionamento, né? Eles não acreditaram nesse mundo de tal de microinformática, vamos assim dizer, onde que todos aqueles talentos que lá estavam abriram seus negócios. E eu aí acompanhei praticamente o início de todas essas empresas, né? Então... porque a Cetil foi a primeira, realmente. A primeira, né? Precursora de todas elas, né? De todas elas. O Genesis Core. O zero, né? O laboratório efetivamente foi lá. Paciente, né? Zero. E por essa afinidade com essa questão de tecnologia, estar sempre próximo, eu acabava fazendo essa ponte, né? Porque hoje é muito diferente desenvolver software hoje do que era no passado, né? Alguém lá desenvolvia uma tela e entendia que aquilo era o melhor recurso, mas isso não necessariamente era boa prática para o mercado, né? Também, Sandro e Ramada, tem a questão de outros cargos profissionais foram surgindo, assim, né? Nesse decorrer do tempo. Tem agora esse movimento, já existe há um pouco tempo, mas o movimento agilista, né? Cara, tem profissional específico para isso. Né? Coach de Agile, tipo, não existia na nossa época isso quando a gente desenvolvia, entende? Agora mudou muita coisa, né? Então, vamos lá, vamos falar de gerente de projetos, né? Também. Eu não tenho nenhuma dentro dessas graduações de gerente de projeto. Mas fez muito, né? Mas eu fiz centenas de milhares de horas de projeto, né? Apanhando, batendo e assim por diante, né? Porque é a dificuldade natural da implementação de um software dentro de uma empresa, normalmente aí de médio e grande porte, você tem lá as suas dinâmicas do dia a dia, os leões para matar, mas ainda tem que botar um software de pé e assim por diante, né? Mas eu tenho uma teoria, que assim, eu sou da época também que a gente fazia barba, cabelo e bigode. Eu ia desenvolver um projeto, eu ia lá, entendia, sentava, codava, montava o kit de implantação que tinha que ter, às vezes ia fazer treinamento, aquela coisa tudo, e dava suporte. Aí, obviamente, isso tô falando alguns bons anos atrás, mas isso eu tenho certeza que me formou um profissional muito melhor. Claro, completo, né? Concordo contigo. E aí hoje a gente briga, né? Hoje a gente vê assim, falando, mas o dev ele tem que saber fazer análise. E aí houve um momento que falou assim, não, você faz análise, você faz o desenho de projeto técnico, você faz isso, você faz aquilo. Porque quiseram trazer um conceito de fábrica de software e celular, né? Então tem
o problema passa pelo a esteira, analista, né? A esteira uma realmente. esteira. E as pessoas ficarem nas células, né? Para mim isso, aquele momento parecia dar eficiência, né? Porque você deixa a pessoa fazer o que ela é melhor, mas no frigir dos ovos, isso para mim não dava qualidade de qualidade, né? Porque você tem no vários final, pontos de rupturas e de final, erros de comunicação. Voltando e no final você não tinha a eficiência que se imaginava. Você parecia ter de uma célula para outra, parecia ter eficiência, mas no resultado final, para mim essa coisa nunca fechou, sabe? Sim. Porque eu sou da escola antiga, onde o problema vinha daquele, saía todo pronto, né? Não era uma linha de produção. E daí eu peguei e falei, e hoje a gente reclama, né? Vejo muita gente falando que o dev tá muitas vezes só preocupado em codar. Que ele deveria fazer teste, que deveria se preocupar mais com entender sobre o negócio, né? Eu falei, lá atrás a gente já fazia, a gente tá quase que querendo voltar. Mas vem um pouquinho isso aí, a questão da dificuldade de mão de obra, né? Que é um tema recorrente a vida inteira, sempre atual também, né? E que em todas as atividades tem essa dificuldade. Mas quando a gente fala desse mundo de vender, implantar software e assim por diante, ou desenvolver, você procura que tipo de profissional, né? Então, quando eu recrutava profissionais para fazerem consultoria, eu ia lá procurar um profissional, um excelente contador, um excelente financeiro, um excelente administrador de folha de pagamento, encargos, assim. Então, você tinha que ter um profissional muito completo de entendimento de negócio e depois ensina a tecnologia. E aí você, às vezes, tem profissionais que não tem essa pegada de né, botar um software de pé, falar de trace de banco de dados e assim por diante, né? Então, você tem questões de que o perfil normalmente não traz com essa conexão. E aí você começa a fatiar coisas, porque justamente é mais fácil você treinar em menor escala determinados processos para que o conjunto seja entregue. Mas passou pelo fácil, quis passar pelo fácil, mas no final... Sim, é uma dificuldade. Eu não estou convencido de que no final todo mundo ganha com isso. Não. Mas por que eu concordo, e eu acho que também a nossa qualidade ao longo do tempo ela foi diminuindo por conta que quiseram setorizar realmente. Né? E Dev olha para código, QA olha para teste só... produto olha só para produto como negócio e não tem essa, né, dinâmica de eu querer saber o quê. Mas o porquê que isso aconteceu? Mas também assim, né? Você também tem multiplataformas hoje. Você tem múltiplos protocolos de desenvolvimento, ferramentas, que é também uma movimentação hoje diferente. No passado você tinha 3 opções, hoje você tem 300, né? Então o volume de domínio também aumentou demais, né? Então essa segregação para formar especialistas acaba sendo uma demanda e uma necessidade. Eu acho que precisa para esse conceito de eu preciso do cara especialista, mas vou te dar exemplo inclusive na gestão da tecnologia. Quando tem, vou lançar alguma feature nova, alguma coisa nova que o nosso time de tecnologia fez, na maioria das vezes, isso não está muito bem alinhado com toda a empresa, inclusive com a área de produto e com a área do suporte lá depois que a outra pessoa que vai tocar. Sim. E aí começa a vir um monte de demanda, de dúvida, sendo que a área de suporte não foi treinada para isso, né? Fora do treinamento. Aí volta os índices de erros, né? Apontados lá no suporte, né? Através do atendimento de concepções não bem construídas, nem bem homologadas, porque elas foram fatiadas. Mas eu acho que é por isso o suporte, nesse caso, ele está olhando para suporte. Assim, eu não sei se a instrução ou as próprias pessoas não querem nem saber o que está acontecendo aqui. Eles querem simplesmente atender o cliente e deixar o cara feliz. Mas eu acho que tem que ter o conceito disso, né? Eles têm que saber o que está acontecendo, o roadmap futuro, o que vai vir, e o custo desse atendimento, né? Porque normalmente já existe aquela dificuldade do atendimento que é assim, bem, aquele chamado, aquele atendimento que eu estou fazendo para determinado cliente, ele é de que cunho? É a minha ferramenta que está com algum problema? Ou parte ainda lá do básico do que aquele atendente lá dentro do cliente também não está bem formado, não está bem treinado, não conhece a situação. Eu diria assim, 70% dos chamados, se for olhar de HD1, eles são porque infelizmente o profissional que foi contratado na empresa não está adequadamente treinado, não está bem formado para fazer isso, né?
E aí você trabalha os outros 30%, que é, de fato, a ferramenta teve alguma dificuldade ou alguma situação, e dali você volta para a programação para efetivamente fazer as correções necessárias também, né? Então, assim, é um mercado, é uma linha, né? É a jornada inteira que tem suas dificuldades. Né? E acho que tem muita gente que assiste nosso podcast que não é da área técnica, né? E acho que às vezes a gente precisa até explicar o que para muita gente, o cara que desenvolve o sistema é isso que a gente descreveu. O cara que conhece tudo, sabe entender a regra de negócio, vai lá, desenvolve e teoricamente é o cara que também vai dar o suporte. Isso, nós estamos falando 20 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje em dia, quem dá suporte não é necessariamente uma pessoa que desenvolveu. Não. Então, não acho que até é isso para as pessoas terem a diferença de como as coisas foram. E eu não sei dizer o porquê mudaram. Eu acredito que sim, por causa de falta de mão de obra. Falta de mão de obra. E aí você especializa para tentar facilitar o ingresso de pessoas, mas causa e efeito, né? Sim. Tem um problema na qualidade, tem muita gente que deve estar falando assim, mas o suporte, sempre que eu ligo lá, eu tenho, meu problema não é resolvido, porque ele vai passar para outro. Por que ele vai passar para outro? Porque ele não tem aquele expertise, né? Não teve a experiência, Não né? teve a experiência, então acho que até para o pessoal entender o porquê que às vezes acontece isso, né? O desenvolvedor fala, tá, mas como é que ele vai resolver o problema? Nem sempre ele conhece do negócio, né? Exato. De toda a Ele estrutura. conhece do sistema, mas ele não sabe se aquilo é um erro ou se aquilo é um... Cara, o sistema não foi feito pensando nessa regra. Sim. Então essa é a dificuldade, vamos chamar até de custo Brasil, né? De falta de mão de obra, né? Custo Brasil, boa. E aí você corre como tudo. A nossa competitividade das empresas, a produtividade delas, ela fica prejudicada com relação a esse tipo de demanda que a gente tem aí, né? E aí a gente vê as startups. O que o cara na startup faz? Chuta, corre para cabecear e fazer o gol, né? Sim. Faz tudo, faz desenvolvimento, vai lá junto, desenha, faz... Então a gente tá querendo... As startups estão voltando pro modelo. E tem... Se for olhar a startup, normalmente ela vem com aquela questão da dor, né? Que dor que eu vou tratar efetivamente, né? Diferente talvez daquelas soluções completas, né? Que você tem. Ele é mais focadinho, Ele é né? bem focado e vai resolver aquilo lá. E até por isso que ela encontra espaço no mercado para entrar. Porque ela não vai se propor a fazer tudo aquilo que uma empresa nacional, internacional vai fazer como um todo. Ele vai morrer na praia efetivamente, né? Então, vai demorar, né? E vai demorar e vai custar demais, né? Então ele vai e desce realmente naquele ponto e trata as questões, né? Seja ela de logística, seja de integrações, seja ela todas financeira e assim por diante. Então ele vai justamente nesses gaps que existem de mercado e vai ter o seu sucesso, vamos lá. Mas a nossa formação também, Romário e Sandro, hoje falando, tá? A formação hoje, eu fui atrás para entender como é que tá vindo do mercado essa galera que a gente quer botar na área de tecnologia, não só o programador, tá? Mas qualidade, produto, suporte, enfim, né? A grade curricular, normalmente, ela é bem específica para esse nicho mesmo. Se eu vou fazer contábil, cara, tem muita coisa relacionada à contabilidade ou finanças, sabe? Não tem uma ementa ali que é, tipo, mais genérica para business, de fato. Não. Sabe? Não business strategy, sei lá, alguma outra coisa. Não tem. E aí, quando essa pessoa, esse formado vem para o mercado de trabalho, ele vem literalmente específico. E aí, a empresa em si tem que... Porque muitas vezes a pessoa já vem de mercado formado específico nisso, mas ela tem uma noção de empreendedorismo, né? De crescimento, de família, de cultura, enfim. E aí a empresa foca muito no hunting de tentar encontrar essa pessoa, que é muito difícil. É muito difícil encontrar. E aí tem a escassez do mercado, entende? E aí foca nessa especificidade que precisa ter ali dentro. Tá? E a empresa tem que dar um jeito de trabalhar, aí traz a gestão para isso. Sim. E por isso que também ela leva os seus anos para amadurecer. Para amadurecer, né? Exato. Né? Não vai conseguir, em curto espaço de tempo, colocar todo esse conhecimento na cabeça de qualquer um, né? Você tem que ter o aprendizado e isso leva tempo. E eu acho que todo mundo... E aí entrando, né, até por que existem as questões de M&As e assim por diante? É justamente isso, né? Alguém já fez alguma coisa, daqui eu vou lá comprar e vou já me antecipar isso. Porque se eu tiver que fazer toda essa jornada para... desenvolver aquilo que aquela startup fez, eu também vou perder muito tempo e não é o meu negócio ou, né, qualquer coisa do estilo. Eu levo para mim hoje que assim, eu trabalhei alguns anos implantando software também, vendendo, implantando, desenvolvendo, e para mim hoje eu vejo como um baita aprendizado essa oportunidade que eu tive de implantar software. Acho que
todo mundo deveria ter uma experiência de implantar um software, sabe? Porque viver o dia a dia de um negócio, né? Estar lá junto do usuário, estar dentro do ambiente que não é o teu escritório onde você está codando. E também tive a oportunidade de conhecer outras culturas. Para mim, assim, é como aquela coisa que todo mundo fala, que o filho deveria ter a experiência de morar fora de casa, né? Isso. Para amadurecer. Para mim, toda a cara de tecnologia deveria ter a experiência de implantar software. Você tem a questão da experiência que você, né? Seja o segmento que você está lá trabalhando, aquele projeto que você está botando de pé, num primeiro momento, eventualmente você não conhece tanto daquela área. Mas quando você conclui aquele projeto, o pessoal vem lhe perguntar sobre aquela área. A absorção de conhecimento é gigante, né? É gigante com as trocas das outras experiências passadas. E aí você começa a se posicionar e o pessoal começa a fazer, mas como é que tu sabe disso? Bem, aí tem uma história de passado que vai complementando, né? Até porque tem muitas empresas, e é natural isso, contratam consultorias daquele nicho, daquele segmento. E muitas vezes a inovação está num outro segmento, que não tem nada a ver com aquele que está lá. Mas ele não, né, está num processo ainda tradicional, vamos assim dizer. E a inovação vem de uma ideia de alguém que é de outro segmento, mas que se colocado aqui com alguma adaptação, vai trazer um outro ganho, uma outra forma de visualizar. A gente resolve assim. Por que a gente não pode aplicar a ideia na produção? Sim. Então você tem muito esse ganho quando você tem muita experiência com as questões vivência, do dia a dia, né? A vivência. É claro que eu falei aqui, tem modelo de startups que você não existe a implantação, você não tem que ir, né? Acho que o recado é que o dev deveria viver essa experiência de conhecer o negócio, entender o que o cliente está fazendo, estar mais próximo do cliente. Em startup isso é muito mais parecido com CS, é muito mais parecido com onboarding, é o pessoal que está mais ligado ao atendimento, mas faz a diferença você entender que aquilo que você está fazendo e quem está usando e está ali que situação que ele usa aquilo, que hoje a gente fala muito do user experience, né? Sim, então, sim. Aí, de novo, né? Aí o cara não pode fazer, cria uma cadeira de user experience para entender o que o usuário... Mas tem o conceito do client experience, que é o CX agora. Tem CX, Customer Experience, tem People Experience, tudo. Exato. Porque cada um tem uma cadeira que vai fazer isso aí. Mas... que dá a impressão para mim é que cada um quer ficar mais sentadinho no teu lugar e que alguém que diz como os outros, sabe... Os outros operam, os outros pensam. Vai lá, cara. É um novo modelo, né? De tentar atender todas essas demandas que você não consegue. Mas eu acho que isso funciona quando você está numa scale-up, no mínimo, talvez uma scale-up, e você precisa de crescimento e escala. Agora, se vai juntar nós três aqui para montar a startup, não. Ó, tu é o CX e eu sou o X, cara. Não tem essa, entendeu? Vamos fazer aqui, vamos... Sim, fazer a dor resolvida. Ser resolvida, né? É bem diferente. É bem diferente. Mas eu tenho ainda dúvidas se a escala passa por isso, sabe? Passa. À medida que ele vai crescer, ele vai ter essa dor. É porque daí não é todo mundo que consegue ir lá no cliente implantar, sabe? Talvez nesse conceito, sabe? Tipo, a startup, enquanto ela está lá ainda minúscula, né? Ela consegue fazer muitas coisas, mas à medida que ela vai crescendo, daqui a pouco ela começa a crescer, tem lá 30, vai para 80, vai para 100 e tantas pessoas. Mas por que ela precisa para 100 e tantas assim? Né? Entende? A escala, né? O mercado, né? Mas não necessariamente. A gente está dizendo então que escala passa por aumentar a quantidade de pessoas? Passa. Em algum momento, sim. Mesmo que eu tenha uma hiper escala enquanto vendas, mas o atendimento ele acontece em determinado processo e você vai crescer com mão de obra. Então, esse é o questionamento. Porque para mim aí é onde está o erro. Porque a escala é o crescimento, a escala não é apertar isso no tempo, certo? Então, eu acho que falta, às vezes, a questão do empreendedor olhar e falar assim, o que eu preciso fazer para escalar? Não é botar gente. Aí os caras saem botando gente, aí a gente vê esses layoffs. Sim. Entende? Aí vem a queima do caixa. Isso. Por isso que para mim isso não necessariamente funciona, porque você tem que estar num momento de muita alavancagem. E a alavancagem é um risco enorme. Porque Sim. você tá qualquer setor. Que a busca do investidor, nesse caso, ele deve ser para incrementar o negócio e não para, né? Isso, mas aí o investidor deve falar assim, não é para colocar gente não. Segura um mês, desenvolve alguma coisa. Isso. Para permitir que com as 10 pessoas que você tenha, você atenda o dobro, o
triplo. E aí você vai estar sempre trabalhando na frente, sabe? Mas daí volta aquela questão, né, de que o empreendedor, infelizmente, não teve essas cadeiras de gestão. Bingo! Por isso, esse é o ponto que eu tô falando. Ele vai pela emoção. Porque a gente, e aí ele contrata e não dá certo. Cada vez a gente está deteriorando mais essa formação. Entendeu? Tá colocando... Eu falo porque hoje, se você pega um desenvolvedor hoje, não é demérito, não é isso? Mas um desenvolvedor hoje, um outro desenvolvedor há 20 anos, a cabeça é diferente. O cara não pensa na melhor... Hoje o dev pensa muito mais na melhor tecnologia. E o cara pensava na melhor solução. Sim. Entende? Sim. Então, é a mesma coisa do empreendedor hoje. Qual que é a melhor solução? Aí o cara fala qual que é a mais fácil. Colocar gente... Se for olhar o programador de um tempo passado, ele tinha as limitações de tecnologia que faziam com que ele tivesse que rever e reescrever o seu código várias vezes para compactar e ganhar performance dentro da sua estrutura. Possivelmente ele era obrigado a conhecer mais, né? Era obrigado forçado, né? Hoje, não existe, entre aspas, esse limite. Bota mais máquina, bota mais nuvem, bota mais não sei o quê. E aí esse programador, ele, entre aspas, está livre, leve e solto, fica escrevendo um monte de coisa, mas que deveria ter uma linha de raciocínio de compactar e fazer produção. É isso que eu tô falando. Né? Entende que a abundância de pessoas dá merda. Sim. Então, e é justamente, mas aí é falta de novo do conhecimento. Se trabalhar e falar, cara, eu tenho escassez, o que eu faço para melhorar a escassez? O que eu não vou depender dessa... trabalhar com recurso restrito, vamos assim dizer, né? Otimizar aquilo que você de fato vai fazer em cada atividade. Esses dias eu vi no story do Thales Gomes, né? E ele fala que a frase dele eu até esses dias repeti. Ele sonhe como uma empresa grande... E trabalhe como se... gaste como uma empresa pobre. Isso. Trabalhe com a restrição. É isso que ele tá falando? Isso. É isso que ele tá falando, cara. Não vamos contratar. A saída não é contratar. O que a gente pode fazer? Sim. E esse tipo de discussão dentro das empresas é a dinâmica que você tem o tempo todo quando vai fazer a gestão e consultoria por aí no mercado, né? Você começa a analisar assim, como é que está o teu resultado? A grande maioria diz não está satisfeito. Porque mas as pessoas você falam assim, contrata. Está lá no custo. Está lá no custo. A receita ainda não está adequada para aquele custo que eu tenho contratado. O ponto aqui é que eles botam muito na quantidade em vez da qualidade, né? Tipo, se você extrapolar, né, é mais fácil, bota mais gente. Não, e não é isso, né? Você até pode diferir isso, entendendo que isso é um custo necessário para eu programar meu produto e depois eu ter o meu retorno. Mas se esse tal de retorno não voltar depois, né? Você tem um desequilíbrio de caixa e aquelas explicações para os investidores por que não deu certo. E aí os layoffs lá vindo de 100, 200, pum! Mas aí a gente entra numa linha talvez do FOMO, né? Que o empreendedor não quer ficar fora desse business porque ele entendeu que é uma dor. E aí ele quer o mais rápido possível fazer, daí ele não sabe como, vamos trazer gente, aí essa bola de neve vai acontecer, né? Sim. E aí entra as questões do cap table, né? Ele começa a colocar um monte de gente, seja para programa para reter, seja para botar dinheiro dentro da estrutura, né? Acho que é isso. Não estou dizendo que você tem que demorar para fazer as coisas, porque também o time certo as demanda. Mas eu acho que falta essa coisa do respira, não pira e não sai falando... Sim. Contratação é a solução para crescer. Não é por aí. Entende? Eu acho que para mim eu cresci pensando dessa forma porque eu tinha que pensar em tudo na solução. Entende que cada um tá delegando responsabilidade como se fosse a minha, essa decisão não é minha, né? E a gente na tecnologia só vem aumentando isso, porque a decisão do cara é fazer o código, do produto a decisão dele é fazer o produto. E o cliente lá na frente. Sim. Aí vem as questões de gestão, né? Você entender... Aí o líder, né? Cadê o roadmap? Cadê o meu custo que eu tenho estimado para botar esse produto no ar? Versus como é que está o meu fluxo de caixa? Como é que está o meu orçamento? E assim por diante, né? Como é que eu faço? Quero contratar para fazer essa demanda. Ok, mas eu tenho esse tipo de orçamento para isso? Sim ou não? Se eu não tenho, a negativa volta e traz outra ideia. Contratar não vai. É que não tem uma fórmula, né? Mágica também, uma forma mágica também, eu entendo. Só que é óbvio que a gente trabalhar... E aí a gente tá falando, acho que isso pro lado do investidor também que a gente tem, né? Sim. No sentido, cara, a gente tem que
Claro. Não só do produtor, mas do investidor. Já o dinheiro está lá, a gente sabe como é que funciona. Até porque a gente tem uma demanda chamada Brasil, né? Que ela não é simples também. A gente tem um sócio, né? É difícil, nós temos um sócio que, né, ele impõe dinâmicas, né? A taxa Selic hoje está assim, depois de amanhã está de que jeito. Então, as tuas decisões, elas são tomadas também com relação ao tal do mercado, né? Que elas não são simples, né? Se você vê o movimento das startups num passado recente buscando recurso, não, ela nem estava buscando, ela estava sendo comprada efetivamente. Exato. Porque tinha recursos sobrando, porque não estava rendendo em nada em lugar nenhum. Hoje, não, mudou o papel. Eu tenho que ter efetivamente competência, eu tenho que ter crescimento, tenho que ter resultado para ser atrativo para alguém colocar o recurso financeiro lá naquela ponta, né? Então, você tem esse ator, que é o cenário externo, que ele compromete ou não determinada demanda que você tem do teu planejamento. Massa. Vamos falar agora por que o Sandro foi parar na Essentials? Muito bem, muito bem. Pra quem não sabe, o Sandro participa da diretoria da Essentials. Ele, além de associado, né? Já desde o começo, né? Desde o começo. Desde o começo. O Sandro bastante envolvido aqui na Essentials, e agora em abril, né? Abril assumiu aí um cargo na diretoria como o tesoureiro, o financeiro, o cara da grana. O homem da grana. Dentro da Essentials. Mas o que te fez, assim, eu tava trabalhando em consultoria, empresarial. O caixa tá positivo, tá, gente? Só para deixar claro. Isso. E veio parar numa associação de investimento. O que te fez buscar isso, Sandro? Muito bem. Dentro dessa minha jornada, eu acabei fazendo meu exit, né? Dentro da estruturação, vamos chamar de negócio tradicional. Uhum. E durante o período da pandemia, eu fiz muita imersão a esse mundo da inovação, né? E trabalhando efetivamente em tudo quanto é tipo de evento, buscando entender este movimento que até então não era o meu dia a dia, né? Sim, eu sabia que existiam as startups, mas quais eram as dificuldades ou quais eram as oportunidades que lá existiam? E essa imersão, ela aconteceu cada vez mais pela atração desse modelo que existe, né? Que é um mundo paralelo àquele, vamos chamar do formato tradicional, é um outro planeta, novamente, que você está situado, né? E como eu conheço já o Cássio da época da Senior Sistemas, né? Em algum momento a gente se encontrou e disse, o que você faz aí com essa parte de startups, para eu entender um pouquinho a tua pegada. E aí eu falei um pouquinho do meu momento também como de empreender e tal. E ele colocou que ele estava sonhando, imaginando constituir um fundo de investimento, uma associação que pudesse estar aí alavancando esse mercado aqui na região de Blumenau e assim por diante. Muito bem, desde aquele momento desse convite eu comecei a participar de todas as reuniões, discutindo lá, vamos fazer associação, vamos fazer pool, vai ser SPE, vai ser, né? Todos os aspectos jurídicos e financeiros da estruturação, e a gente veio acompanhando isso efetivamente desde todas as reuniões lá durante a época da pandemia, e assim fui tratando as questões da SC, né? Claro, também o conhecimento desse mercado, né? Ele também tem suas particularidades efetivamente, né? Então, acompanhar esse projeto no quesito dos pools de investimento, por exemplo, né? Eu sou investidor dos 2 pools da SC Anjos, acompanhar a movimentação das seleções das startups, acompanhar o fundo da Invisto, por exemplo, e assim por diante, faz também você ter uma outra conotação com o mercado. Mas aí, voltando àquilo que eu comentei no passado ali, havia uma dificuldade do pessoal que programava e o pessoal de negócio fazia essa ponte, né? Fazia essa tradução, vamos assim dizer. E eu me vejo agora fazendo a tradução entre startups, esse mundo da inovação, com as corporações, que elas ainda não perceberam e não tem essa questão da inovação, né? Ainda está muito longe isso delas. E eu estou sendo aí o indutor, essa nova ponte, trazendo essas questões de inovação para dentro das empresas, né? Porque todas as empresas, mesmo as que são consideradas tradicionais, elas inovaram, porque senão elas não estariam ali com certeza. Mas não necessariamente com a pegada da inovação tecnológica. E aí eu trabalho também com esse mundo da tecnologia. E aí fazer entender os diversos modelos que existem aí
na parte de inovação, né? É uma aceleradora, é uma venture capital, é um fundo, é um cross, né? Você tem várias denominações que você tem que entender esse modelo, o que cada um faz nesse processo, e aí onde é que estão eventuais gaps dessa estruturação, e aí você explora aquilo que seria o melhor modelo para a corporação efetivamente, ou para o investidor, vamos assim dizer. Então você queria, você falou que tu fez o exit, né? Então você na empresa que tu estava anteriormente, tu era um dos sócios, né? Sim, um dos sócios. Fez o exit para quem? O êxito ficou com o sócio remanescente, né? Saí da sociedade e aí abriu a nova operação. E aí abriu a nova operação, mas aí você já tinha um desejo de trabalhar com startups? Fazer sim. Já estava desenhado já isso? Já estava desenhado isso. Buscar esse Sanderson um meio de alavancar o conhecimento. Sim, né? Trabalhar com as questões de conhecimento nessa área, ser um investidor anjo também nessa estruturação e estar participando de outras rodadas e assim por diante, né? Participando do modelo. Não, legal, porque a gente sempre fala que um dos propósitos da Ascendios, né, Thiago, a gente fala que é ajudar a dar essa educação tanto para o investidor quanto para a startup, né? E eu acho que é até um bom exemplo. Você falou que começou a participar dos eventos que a gente faz, né, das conversas, tudo, para poder te dar esse conhecimento e fazer essa ponte, né? Claro. E aí você vem a questão das mentorias dentro das empresas propriamente ditas, seja elas startups ou não, você tem essa pegada também com esse novo olhar, né? Muitas vezes a empresa está lá em um determinado momento tocando o seu negócio. Bem, vale a pena contratar? Vale a pena fazer M&A? Vale a pena o quê? Fechar? Contratar como serviço? Então você tem essas oportunidades que daqui a pouco muitas empresas não olham com essa pegada. O Sandro, hoje lá na SC, né, falando do trabalho dele em relação, assim, que ele faz lá dentro como financeiro, tesoureiro, eu acho que é a mesma coisa, que querendo ou não, a gente começando, a gente é uma startup, né? Sim. Então a gente tem esse trabalho, esse cunho, tipo, o financeiro, o que a gente tem que fazer, para que a gente vai usar e tudo mais, né? Que eu acho super importante, inclusive esse é um passo lá para empresas que a gente precisa ter. E o trabalho que o Sandro faz lá é de entender esse financeiro, óbvio, com o que a diretoria quer, né? O que a gente precisa saber, e fazer uma estratégia financeira, um planejamento financeiro para isso. Sim. Esse trabalho dá para fazer dentro das startups, cara, também? Ou é muito tipo, a gente é muito pequeno como startup e não ter isso? Boa. Todo negócio necessita de estratégia, todo negócio necessita, e a estratégia fala-se de mercado, fala-se de pessoas e fala-se de governança e a questão financeira. Mas mesmo que for uma mini estratégia só para aquele conceito da estratégia, sim. Eu posso fazer, eu consigo atuar alguma coisa ali. Consegue fazer, com certeza, porque esse básico que você vai fazer, ele é o teu norteador. Estou conseguindo avançar naquilo que eu estou me propondo? Ótimo, continua seguindo o plano. Não estou. Temos que rever. Em algum lugar você tem que procurar entender se isso... Onde é que estão as sinaleiras mostrando que está verde, está amarelo, está vermelho? É através desse tipo de indicador de avaliação. Você tem que se autoavaliar o tempo todo. É aquela famosa frase, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve, né? E é uma coisa que eu bato muito, até escrevo na minha coluna na Economia C, falando sobre futuros, né? Para orientar a cabeça das pessoas para olhar para frente, entender para onde as coisas estão indo, tentar tatear um pouco do que é esse futuro, porque senão a gente só fica focado na execução do dia a dia, né? E aí não olha o que eu preciso economizar, porque como vai chegar a situação do país, vai vir a reforma tributária, o que eu vou fazer? Vou esperar chegar? Sim, né? sim. Então, para mim, esse é o grande gap hoje, não só nas startups, mas na gestão. Sim. Tudo é componente da operação como um todo. Qualquer negócio, por menor que seja, ele tem que ter um mínimo de organização. Seja ele lá na planilha de Excel. Mas o faça. Porque senão você vai perceber que o custo está elevado. Mas por que o custo está elevado? Porque está faltando dinheiro no caixa. O banco não tem mais dinheiro. Sandro, mas como é que a gente consegue colocar isso nas empresas? Porque assim, eu sei que tem, enfim, empreendedores e
E pessoas que gostam de ver número por número, né? Nem talvez no detalhe, mas vezes, mas tem gente que... Não tem esse perfil e não pega, né? Nem sabe 2 mais 2 quanto é que é, entendeu? Aí entra as questões de buscar ou um sócio, né? Boa. Né? É uma opção, né? Ou que seja, comece com o seu contador, né? Comece com o seu contador. Cadê os números? Como é que você me ajude com relação a isso? Se isso não é o seu perfil, bota o profissional de finanças, o pessoal de contabilidade que vai dar esse tipo de suporte. E o contador é uma dica muito boa, porque além, óbvio, do Brasil, do sócio Brasil, quando você abre uma empresa, você tem que ter também uma contabilidade. Você é obrigado a ter uma contabilidade. Sim. Então você consegue ter essa... Nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, a primeira conversa que eu faço com o empreendedor, muito bem, quem é o seu contador? Como é que está o teu último balancete? Como é que foi a sua avaliação e tal? Não sei, não vi, não fiz reunião nenhuma. Digo, ok, a próxima reunião é com o teu contador. Ele vai apresentar os teus números, nós vamos entender que números que são esses. E a partir dele, é a nossa base zero para começar a criar uma estratégia. Porque lá está a verdade. Números. E aí você vai desenvolver uma estratégia. Que mercado que eu vou atingir, quantas pessoas eu vou contratar. Ok. E aí vamos fazer número. É o baseline. Porque você fica no sonho, né? Se não tiver, né? Fica só no sonho, né? Talvez. Sei lá se é sonho, né? Ou se é uma fantasia. É fantasia, até pior. Sim, né? Eu diria que, vamos lá, né? A gente usa o jargão do MVP enquanto produto. Nós temos que ter o MVP de gestão. Ou seja, é verdade, em que passo que eu tô, né? Com o meu dia a dia aqui. Eu tenho que ter o básico. Senão, eu não ando. Produto é a mesma coisa. MVP de produto, MVP de gestão. Eu preciso ter isso. Isso é importante, realmente. É que eu vejo, cara, muito assim, pautado nesse assunto, sabe? Tipo, a gente falou agora há pouco relacionado à troca de modelo de trabalho, né? Específico. E quando nasce uma dor, o empreendedor quer ir lá, só que realmente ele não tem esse conceito. Ele não manja nem de vendas, às vezes, né? Sim. Nem de vendas. Ele é muito bom tecnicamente, sei lá. E... Sim, tem cases que eu trato que é assim, o software, o produto tá excelente. Como é que tá o NPS? Tá maravilhoso. Ok. E o teu caixa? E o caixa? Eu ia falar, e a pergunta é, e o caixa? Esse custo desse NPS, ele está sendo medido? Às vezes não vale a pena ter 2 pontos de NPS a mais, mas ter um resultado aqui dentro do caixa? Que impacto é esse? A gente deseja um NPS menor? Nunca na vida. Mas às vezes tem que dosar o quanto me custa esse NPS. Porque senão você tem uma excelente qualidade, mas vai morrer a empresa... Em 2 meses. Em um período, porque você não consegue suportar essa estruturação. Aí é recado para os empreendedores, né, que assistem, né, cara. Gostei muito da sugestão do Sandro. Fazer uma gestão mínima necessária, né? Uma governança mínima necessária ali desde o começo. Um planejamento, um controle financeiro. Porque senão... a gente que está empreendendo ainda e já empreendeu no passado e está empreendendo, é mais fácil porque já passamos por isso e já sabemos que o que dói, né? Mas para quem está começando a empreender, olhar, para mim ainda olhar como que está o seu financeiro. Sim. Porque não adianta você falar assim, eu tô vendendo pra caramba e não tá sobrando dinheiro. E a margem, enfim. Né? E aí assim, né? Toda essa inteligência, ela tem que ser retornar com novas ações, né? Vamos para o estratégico de novo. Quero dominar mercado, ok? Para que lado eu vou? Vai ser, né, um hunter, vai ser farmer, vai ser por que tipo de estratégia de região, de segmento, de porte. E aí você começa a botar o teu esforço aonde? No comercial, que é onde que vai, de fato, alavancar o teu negócio efetivamente. Mas não adianta eu começar com essa estratégia e eu não tenho nada organizado atrás. Então, fazer o investimento na área comercial no momento certo, você com todo o teu processo redondo, é a melhor estratégia, porque você não queima o recurso caríssimo que é a área comercial, se não for bem organizada, né? E aí eu volto naquele assunto de novo. Será que eu preciso crescer minha área comercial ou será que eu preciso trabalhar mais uma inteligência comercial? Será que eu preciso trabalhar mais o marketing para alimentar, jogar mais oportunidade, ao invés de focar nos SDRs? Eu acho que tem que ter SDR, mas às vezes aumentar SDR, melhora a estratégia do marketing digital e pega mais o cara que vai desenvolver negócio. Sim. Joga mais oportunidades mais qualificadas. Entende? Eu acho que às vezes falta essa
cara... Para e discuta. Pensa, vamos planejar. Ou no mínimo... Eu acho que... Eu sei que é difícil, porque o empreendedor tá ali muito focado, tocando o dia a dia dele, mas, cara, traz alguém e fala, Thiago, eu preciso conversar contigo. Isso. Eu preciso trocar uma ideia, entendeu? Eu preciso aumentar as minhas vendas. Tu tá ligado aqui na história do pato? A gente usa na programação. Do pato. Que a gente... Fala aí. É de um livro, mas eu não vou lembrar o nome do livro, tá? Mas a regra é o seguinte. Quando você tá com um problema e você não consegue resolver, você fala com as pessoas, né? Isso que você falou. Só que na programação a gente tem um pato de borracha e tu vai falar com o pato. E quando você fala o problema, automaticamente você descobre o problema. A solução. A solução. Desculpa, você descobre a solução. Sim. E é meio que falar com o pato, assim, entendeu? Sabe? Tipo, conversar. É o papel do psicólogo, né? É o papel do psicólogo. É o papel do psicólogo. Se você não tem, vai pro espelho, então, né? Isso, exato. Eu tô com isso. Ah, mas e o financeiro? Ah, é verdade, mas minha planilha financeira não tem. Ah, então beleza. Então já sabemos que a gente precisa fazer Às vezes aquela situação, né? Dar 2, 3 passos para trás, no sentido de você, né? Respirar, entender, né? Para você impulsionar depois, né? Voltar para trás não quer dizer... cara, eu acho que isso é um mantra da galera, né? Tipo, nossa, eu tô recuando a minha empresa, sei lá, fiz layoff, É isso, gente. O mercado é isso. Se organiza, prepara, organiza e rampa novamente. E eu acho que aí é o papel do investidor, do mentor, é também fazer isso, cara. Pera aí, não é... E a gente tava conversando com o Cássio e ele falou, cara, mas tu não precisa de dinheiro, tu no momento não é pegar dinheiro agora, não. Tem que fazer isso, não é simplesmente achar porque o negócio ser um... Não, temos que pôr e tem que crescer, tem que colocar gente pra fazer isso aqui crescer. Mas peraí, cara, olha pra dentro de casa, ali a cozinha, você não vai crescer com isso. Entende? E aí, e fazer esse trabalho não é fácil pro empreendedor que tá ali. Então, não tem uma solução assim, mas o mínimo que ele podia fazer é conversa com alguém. Busca um mentor. A gente tem aqui na ESN as mentorias, cara. No mínimo para falar para você, olha, eu acho que você não deveria ir buscar investimento agora. Vai conversar com o teu contador. Aí vem o papel fundamental da associação da ESN, por exemplo. Isso. Não, exato. Que é o que a gente quer fazer. Educar essa galera e ajudar essa galera. Vem lá e troca experiências, porque lá você vai ter investidores, empreendedores, quem já fez êxito, quem quebrou, quem cresceu e assim por diante. Lá é o ambiente de você buscar essa inspiração e esse cuidado que você tem com o seu negócio. Porque, assim, se você olhar na internet, você vai encontrar um monte de conselho. Sim. Né? Sim. Mas, cara, não desmerecendo quem está fazendo conteúdo, mas olha o track record dessa pessoa para entender se o conselho que ela tá te dando faz parte do teu contexto, né? Porque, às vezes, o cara fez o conteúdo, né? Para um contexto mais genérico que não tem nada a ver com o seu contexto. Aqui é importante, as pessoas parecem que têm medo de conversar hoje em dia, sabe? De falar sobre os seus problemas, de querer buscar ajuda. Não, porque tem muito conteúdo na internet, eu sou autodidata. Mas pro gestor, cara... Normalmente eu diria que ele imagina que aquela dor dele é dele. E não, é dele, é do vizinho da sala do lado. Já teve aquela dor. Vamos pegar o Centro de Inovação lá de Blumenau. Cada sala que tem lá do lado tem uma dor que normalmente alguém já passou em algum momento passado. Né? Ou vai experimentar no futuro. É isso, eu acho que essa coisa do querer resolver tudo sozinho, essa coisa do não, mas é o meu negócio, mostrar fragilidade, não sei qual o motivo, mas minha recomendação pro startupeiro, tem problema, tá com uma dificuldade, busca ajuda de mentor, busca ajuda, no caso, pra ESN tem lá a sessão de mentoria, porque não vai se resolver tudo sozinho, cara, tem que... Não estou defendendo aqui porque eu trabalho, faço consultoria, faço mentoria, não é isso. Porque eu sei o quanto que às vezes a gente tá tão bitolado, tá tão enviesado numa coisa, que conversar, só o fato de conversar e expor um pouquinho o teu contexto, a pessoa com talvez 5, 6 anos a mais de experiência, cara, acelera a tua solução. Sim, os ganhos, né, são grandes, você fazer a melhor escolha, né? Incorrer em risco e eventualmente não poder suportar esse risco, ok, ganha experiência, mas é com dor. É aquela, eu falo ainda tem uma frase que eu ainda vou fazer um post com essa frase, né? Uma adaptação minha. O pessoal fala fail fast, learn fast, né? Isso. Pra mim é fail fast, learn faster, né? Então fale rápido,
Mas aprenda mais rápido ainda. Aprenda rápido. Aprenda mais rápido ainda, porque assim, ó, o que eu quero dizer com isso, você não tem que só aprender pelo erro. Não. Entende? É isso que eu tô querendo dizer aqui. Até porque esses ambientes hoje, eles existem para você ainda buscar. Exato. Nós não tínhamos isso num tempo passado. Tu pode pegar o erro do outro, olhar e não precisa... eu não passei por esse erro, eu vou passar para... Não precisa, exato, né? Isso. Aprenda mais rápido do que ainda, entendeu? Então, você tá o tempo todo aprendendo. E eu acho que olhar a experiência do Sandro aqui e ver que ele foi... Como é que você aprendeu? Fazendo os cursos, né? Por isso que é 7 graduações, não precisou errar. Tu olhou pra frente e viu a necessidade e falou, cara, eu vou ter que me especializar. Na época, o que mais tinha de disponível eram as especializações. Graduação, era isso aí. É isso aí, não existia hoje. Então, mas nada impede. Mentoria, né? Esse tipo de coisa na época não tinha. Coach, não tinha. Era graduação, é verdade. Era graduação. O segredo é isso, entendeu? Não mudou a forma, né, Ramada? É estudar, é aprender. A fórmula muda os meios, né? Isso, exatamente, é aprender. Hoje você tem mais opções, né? Você tem mais opções. As dificuldades anteriores eram diferentes. Quem que falava mentoria antigamente, cara? Que isso? No que é mentoria? O que mentoria? Eu lembrava de mentor do He-Man. Sim. É verdade. Era o desenho do He-Man. Acho que nem sei se todo mundo vai entender. Ô, Gustavo, Gustavo, você assistiu o desenho He-Man? Gustavo, pesquisa o mentor aí, depois põe aqui, ó. O Gustavo é nosso termômetro da geração Millennials. Se a gente tá falando aqui alguma coisa que o Gustavo não entendeu, a gente sabe que a gente tem que explicar, porque nossa audiência pode ter dos Millennials aí também. E o outro motivo da Associação S Anjos é justamente essa roupagem da inovação e o novo momento de mercado, né? Porque assim como no aprendizado, enquanto acadêmico, você precisa crescer, uma Associação S Anjos faz você crescer no novo momento das startups, em um outro modelo de pegada, outra forma de pensar e de agir, que é o nosso futuro, né? E é ali que está um novo aprendizado meu também, buscando a interação com esses personagens, né? Que são as startups, que também lá tem muita ideia, tem muita coisa boa sendo construída e que pode ser muito bem aplicada no mercado. Legal. É uma forma de aprender. É uma forma de aprender. É uma forma de aprender, com certeza. Né? E claro, né, se você vai fazendo a contribuição para o mercado, né? Porque tem uma questão... Esse é o mentor do He-Man, exatamente. Não sabia quem que era, Gustavo. Nós temos... Ele pode ter lembrado do nome, mas não lembrava do personagem. Mas se tu botar um bigodinho ali, ó, fica... Tu acha que fica parecido? Eu? Não? Capacete. Pinta tua barba, tu vai ver. Mas é mais Será? tudo que eu, Pode cara. ser. Essa sobrancelha aí, ó. Pode ser. Faz sentido. O movimento que a gente está inserido, ele também tem uma pegada social, né? Vamos chamar de novo empresas tradicionais, você tem os tal dos stakeholders, que são todos os atores aí, né? E entre eles está governo, estão pessoas, está a sociedade. Quando você está nesse ecossistema de startups, de fundos e assim por diante, você está contribuindo com muito mais pessoas. Porque cada startup, ela tem o seu mundo. Mas ela está atendendo empresas, está entendendo. E isso tem resolvendo problemas, né? Resolvendo problema. E isso tem uma escala. Quando você tem um portfólio de startups, você multiplica por 10, por 15, por 30, né? A evolução desse produto, desse cliente, desses... ecossistema como um todo, né? Então, novamente, você tem uma pegada social nisso, que é a responsabilidade que nós temos como investidores disto contaminar positivamente o mercado, né? Porque quando você não o tem dessa forma... eu nunca tinha pensado por esse lado. Sim. Ajudar pessoas prosperarem, né? Pessoas prosperarem, né? Porque, querendo ou não, você tem, né? Cada startup tem lá os seus colaboradores que, né, precisam... Fora a família, né? Fora a família, o próprio investidor, o empreendedor também está passando por um momento ainda de desencaixe, assim por diante. Então, a responsabilidade é muito grande com todas essas pessoas enquanto cunho social. E a gente quer crescer o cunho social como um todo e de melhor qualidade possível. Porque assim, quanto mais o empreendedor prosperar, mais a cidade prospera, mais o estado prospera, mais o Brasil prospera, todo mundo ganha. Então, qual o impacto, né, dos pools que a SC vem investindo aí, né, os investidores? Ela está contribuindo com todas aquelas startups que estão lá investidas. Ou com todas aquelas que elas são entrevistadas, que eventualmente a gente diz assim, num primeiro momento, uma negativa, mas vai lá e
dá uma acertada no teu produto aqui e volto para conversar daqui a 6 meses, 1 ano novamente. Eu acho que só por participar já, Sandro Ramalho, tipo, cara, só o que a gente faz por participar, estar nesse movimento, a gente já ganha negócios fechados, né? Ou até amigos, enfim, outras coisas, a gente já tem essa responsabilidade só por participar, nem de fato ir lá e botar o dinheiro. É óbvio que isso vai melhorar, mas só por participar tu já ganha, cara, um monte, assim. Olha a gente aqui. Exato. Olha a gente aqui. A conexão que a gente faz, os outros negócios que a gente fecha, enfim. Não, e os aprendizados, né? E os aprendizados, nós não nos conhecíamos até SC Angels. Exato. Daí você tem, né, novas contribuições, porque cada um tem... O Ramado eu conhecia já. Né? Alguns têm sorte, né? Sei que é meio, mas não deu. Alguns têm sorte, outros não, vai fazer o quê? Fazer o quê? Não, mas é legal isso, porque assim, a gente não planejou falar da SC, mas eu acho que é importante, porque eu acho que a gente fala pouco sobre de outras óticas, né? Até mesmo porque tem associados assistindo e tem pessoas que não associadas, tem pessoas que me perguntam, mas quem é SC Angels? O que ela faz? Acho que é importante, às vezes, dentro dos episódios, dar um pouquinho dessa palha, né? Palhinha, sei lá. Palha. Uma palha pra gente deixar as pessoas mais claras e entender o porquê. E porque às vezes algumas pessoas falam, tá, mas vocês investiram tão pouco assim. É porque a gente não faz investimento pelo investimento, não é um investimento pela rentabilidade também. Sim, só, né? É um processo de seleção, efetivamente, de jornada. É né? Um processo, porque senão... não quer dizer que a gente não tem dinheiro, né? Tipo, exato. Essa questão. Dinheiro tem, mas a gente também não é aquela coisa mão de vaca, não é isso. Não é porque isso, a gente fala pro empreendedor, é justamente essa coisa que o Sandro falou. Cara, volta, dá um passinho, não pega a grana agora, arruma isso, volta aqui daqui 2 meses e a gente conversa. Porque, até mesmo porque é aquilo que eu falei, quando você tem excesso de dinheiro, você faz cagada. Sim. Então, se você investe numa startup que ela não está preparada, ele só vai fazer cagada. Empreender com a maleta cheia é muito fácil. É muito fácil, realmente. É a bicicleta com a marcha errada, né? Você vai estar com ela mais solta lá e você não vai estar produzindo adequadamente de qualquer forma. Vai achar que tá fácil. Né? E a hora que vier a dificuldade, quebra. Então, o que a gente sempre tenta fazer muito, cara, o timing, investir na hora certa, dar o dinheiro na hora certa, porque dinheiro de menos quebra, dinheiro de mais também quebra. E o mais importante disso tudo, Ramalho, que a gente está comentando aqui, é que por mais que a gente não coloque dinheiro, não é uma negativa que eu quero startup do tipo, você não é bom, não é isso. É o smart que está sendo colocado. Exatamente, é o smart de verdade. Tipo, tem que entender o poder disso. Né? O exemplo que você deu do Cássio é exatamente isso, cara. Tipo, não é a questão de a gente não dar, a gente pode dar. Poderia dar lá a cota lá, enfim, que essa startup queria, mas não ia dar certo. E aí ia passar, sei lá, 6, talvez 1 ano, ela ia voltar e falar, gastei todo o teu dinheiro, e aí? O que eu vou fazer? Pois é, o que eu vou fazer? Perdi meu dinheiro, entende? Então o Smart é exatamente isso. E você perde a oportunidade de você se organizar agora e não daqui a 1 ano que vai estar pior ainda a situação, porque você só gastou o dinheiro. Exato. Porque a gente não quer ser um dos FFF, né? Um full, né? Family, Friends and Fools. Porque isso ele já conseguiu, alguém já aportou essa grana para ele queimar. A gente sempre tenta agir com a responsabilidade de fazer que a startup cresça com aquele dinheiro, né? Não entra numa ilusão de que agora eu tenho saldo na conta, né? Sim. É uma ilusão apenas, né? É uma ilusão. É apenas uma ilusão. Porque tem muita gente que faz gestão pelo saldo na conta. Sim. Né? Que não é a governança. Não é a governança. Pra quem não sabe, é isso, porque... E os compromissos de contas a pagar, ou contas a receber, as contas fixas, que você está aumentando. Eu sempre comento do tal do 13º. 13º. Ou das provisões trabalhistas eventuais no futuro, de rescisões e assim por diante. Né? Ela não está contemplada no teu conta corrente lá no depósito, em caixa. Mas ela vai acontecer. Não tá no caixa. Esse compromisso vai acontecer em algum dia. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Mas ele vai acontecer. Por mais que você olhe lá e fala... Eu sei que tem que provisionar, mas onde é que você está vendo esse provisionamento? Uhum. Talvez até a contabilidade está fazendo, mas não te está dando visibilidade. Porque uma coisa é o que você tem ali, outra uma coisa são os compromissos a pagar. A pagar, né? Compromisso que você tem. Isso tem que ser cuidado. Né? Eu acho que no startupeiro, no começo, ele tem muito mais
Deve ter muito menos questão de folha, mas deve ter e deve sofrer com isso. Eu acho que quando começam as contratações, cara, quando você começa a ver que você começa a gerar muito fluxo de caixa, realmente de dinheiro, é a preocupação que você precisa ter com isso. Sim, tá? Claro. Mas acho que no começo, ok, que é isso aí, mas depois você precisa ter, porque vai acontecer. Vai acontecer. Isso é batata. Não tem como não fugir. Contratação é uma das coisas. Fazer folha, a hora que uma empresa colocou folha, aí começam as dificuldades. É um novo degrau, né? O novo desafio dele. Exato. Tu passa... É um novo desafio. Exato. É um novo desafio. E assim, é o ciclo natural, né? Porque nenhuma startup vai viver apenas dos seus fundadores, né? Ele precisa de mão de obra, com certeza, para fazer o seu crescimento. E aí começa a ter as novas competências, né? Que é justamente saber contratar, né? Saber acompanhar, saber estruturar processos e metodologia para que essas pessoas que estão chegando poder cumprir isso, fazer as avaliações, fazer os feedbacks e fazer os reconhecimentos quando são necessários efetivamente, né? E aí vem a jornada da parte de pessoas, que também é uma outra competência que, infelizmente, às vezes o empreendedor ele é muito autônomo, né? Ele pensa muito no seu negócio, mas e aí, quando eu tiver equipe, como é que eu faço? Eu tenho que ter essa habilidade também, porque para crescer você precisa conquistar pessoas, né? Eu acho legal tu falar isso, Sandro, porque às vezes gera uma confusão, porque você saber lidar com pessoas e ver, assim, ser líder mesmo, entender que, vamos crescer aqui e tal, preciso contratar, não preciso contratar, é diferente de você ser uma boa pessoa. Claro. Totalmente diferente. E eu vejo muito empreendedor se confundir com isso. Não, cara, eu tenho um monte de amigo aqui, ó. Tu acha que eu não sei lidar com pessoas? Não é isso. Não gente. É isso, né? Eu sou um bom chefe. Exato. Já mata do chefe ali, mata no chefe. Onde é que estão as metas daquele cargo, daquela função? Isso, não é a pessoa CPF necessariamente. Isso, exatamente isso. Mas é o posto de trabalho. É aquela função que você precisa para fazer acontecer o teu projeto que precisa funcionar. E aí você contrata as pessoas e encaixa ela dentro dos perfis naquele cargo e assim por diante. E aí fazer o monitoramento, o acompanhamento para ver se aquilo de fato está acontecendo. E aí as conversas, né, de treinar, de apontar. Mas isso para o empreendedor que vai fazer isso aí, existe uma habilidade, um treinamento que ele pode... Assim, gente, você não precisa nascer com isso. Não. É uma habilidade aprendida. Então você pode estudar, enfim, como o Sandro fez. É mais uma habilidade que ele vai ter que buscar, caso ele não tenha isso, vamos lá, como natural. Exato, mas entendam que não é ser legal. Não. Aqui é o ponto, não é eu não sou legal agora. Às vezes você vai ter que ser não legal, cara. É o contrário, né? Muito bem lembrado, mas às vezes muito ao contrário, cara. Então tem que prestar atenção nisso também. Então, aquele negócio, ele precisa rodar com todos os elementos afinados. Então a grande lição é se capacitar nessa. Sim, com certeza. E assim como você tem a questão, né? Uma orquestra, né? Uma sinfonia, todos têm que tocar afinados, cada um com seu instrumento. Verdade. E aí tem lá o maestro que vai dando a nota e a balada de cada um, efetivamente. Boa. E aí, Ramada, algo mais? Eu acho que pra fechar, estamos chegando nos finais. Eu acho que, Sandro, eu acho que você é um cara que vinha da economia real, isso. Não se formou na tecnologia, se envolve na tecnologia. Eu acho que é legal porque pode ter muita gente que está nos ouvindo que não é da economia, que é da economia real, não é da tecnologia, não sabe às vezes que precisa da tecnologia, né? Sim. Ou que precisa buscar um parceiro, buscar uma startup, não sei. Deixa aí uma dica para eles, algumas coisas para que talvez essas pessoas acham que é difícil, né? Sim. Existem várias iniciativas dessa economia, desse mundo real, vamos assim dizer, com a questão de inovação, né? Já existem várias empresas, mas normalmente são as empresas de grande porte que tomam essas ações, se aproximando dos centros de inovação, contratando diretorias específicas, gerências específicas com inovação e assim por diante. Mas ainda não são todas, né? São poucas as que têm essa pegada, né? Existe um trabalho que venho desenvolvendo que são Venture Builders, que procura aproximar as empresas tradicionais com esse mundo de inovação aberta.
que é uma forma que você tem de aproximar as empresas que não têm essa pegada de inovação e que não querem necessariamente contratar pessoas para fazer isso, porque ela também não tem habilidade ou tempo para fazê-lo. Mas tem dinheiro às vezes. Mas tem dinheiro às vezes e tem o problema e assim por diante, enxerga essa oportunidade, vamos assim dizer, e contrata uma estrutura como essa para justamente começar a ser inserida nesse mercado. Então você tem várias frentes para fazer. E aí você tem que trabalhar, construir esse movimento de inovação para ter um ingresso de mudança de mindset na corporação. Não é só uma pegada financeira, né? Vou botar um dinheiro e espero o êxito dessa oferta. Não, é aproximar esse momento de inovação e começar a discutir dentro da minha empresa aquele problema que aquela startup está buscando resolver, se eu tenho esse problema dentro de casa ou não. Ou até às vezes eu nem vou fazer investimento naquela startup, mas só o fato de eu conhecer o que ela está se propondo a fazer no mercado, eu olho para dentro de casa, opa, isso aqui eu posso ter uma melhoria nas minhas demandas, né? E assim, as empresas têm problemas em tudo quanto é lado. Eu MBA isso aí. Total. Eu MBA total isso aí. Total, né? total. Porque as empresas têm dores em tudo quanto é canto, natural. Tem lá no chão de fábrica, tem na logística. Na gestão estratégica, inclusive. Então você tem oportunidades para você buscar fazer diferente. Aquilo que você fazia até então não necessariamente cabe mais hoje ou daqui a 10 anos. Como é que eu vou buscar essa inovação? É num lugar diferente, com um perfil diferente, com pessoas pensando diferente, né? E às vezes aquela empresa, vamos chamar de economia real, ela já tem tantas dificuldades, tantos leões para matar no dia a dia, e ela precisa delegar isso para alguém, efetivamente conduzir esse processo, essa ponte de buscar inovação para o seu negócio. Concordo. Perfeito. Muito bom. Muito bom mesmo. Isso aí? Fechamos, cara. Isso aí. Legal. Sandro, quer deixar teus contatos aí pra galera? Mais uma dica pro empreendedor, pro investidor, enfim, que tá te ouvindo? Bem, Fica à vontade, cara. Eu diria que persistir sempre, né? Porque as dificuldades elas vêm, mas o seu engajamento é que faz superar qualquer desafio. E aí você vai justamente ter o seu sucesso, né? Como empreendedor, como investidor e assim por diante, né? Meu contato é sandro@inovargestão.com.br e o telefone 479-9983-1354. Obrigado novamente aí. Show. Ótimo, Sandro. Pelo dia de hoje. Show. E Ramadinha, como é que a gente te encontra aí? Tá certo. Nas redes sociais é tudo Sidney Ramada, Sidney com D mudo. Eu tava aqui, eu tô rindo porque tem uma figurinha Ramada com H. Então, toda vez depois que eu vou falar agora. Ó, uma hora a gente põe aqui, ó. Toda hora que eu vou falar, eu vou lembrar da figurinha. Mas pra quem quer ouvir essa história, gente, eu não lembro que episódio que é, mas teve um episódio que você falou Ramada com R, né? Cara, foi um dos primeiros, né? Eu não lembro, mas aí virou... Ramada. Aí virou meme, né, gente? Sabe como é que é Brasil. Então é Sidney Ramada, Sidney com D mudo Y no final e Ramada com H. Tá lá no Instagram, LinkedIn, conecta lá com a gente, manda lá uma mensagem, a gente pode trocar uma ideia, assim, tô sempre disponível para conversar e trocar algumas ideias aí. E a gente já falou um pouco aqui, né? Mas eu vou reforçar para aquele empreendedor que a gente já comentou aqui, que tá com algum problema, não sabe como resolver, se cadastra lá no site da Essendios, essendios.com.br, tem lá um botãozinho solicitar mentoria, se cadastra lá, pede uma mentoria, vai ter uma pessoa que vai fazer uma curadoria ali, entender quem vai ser um mentor. A gente tem, cara, o Sandro falou aqui, a gente tem diversos expertises, gente da área financeira, advogado, tecnologia, mais de 150. Mais de 150, acho que mais, até esse número... 160. Aumentou 160, já? 160. Eu tô com os caras aqui... 162, meu Deus do céu, falar com os caras financeiros é foda. 162 associados de diversos segmentos que podem aí, no mínimo, poder tomar um café contigo, bater um papo, fazer uma call e te dar uma luz aí para solucionar o seu problema. Ótimo. E além disso, se você está um pouco curioso para entender um pouco mais sobre a Essendios, vai lá no nosso @ no Instagram, @essendios.com.br. Daí aproveita que você está lá, já segue a gente, compartilha, curte lá os conteúdos e lá você vai encontrar bastante
assuntos relacionados ao que a gente conversou aqui, entre outros, e alguns eventos também que a gente participa aqui na região e também fora da região. O que a gente fomenta e o que a gente participa. Exato, né? A gente fomenta, a gente faz e o que a gente participa também com parceiros. Isso aí. Fechou, gente? Sandro, Fechado. Obrigado mais uma vez. Ramada, obrigado aí. mais uma vez. Sou o Rouba da Silva de verdade, gente. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, seu Até mais.